Quais os seus pronomes? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Você, pessoa aí do outro lado, é sempre muito bem-vinda por aqui. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais. Já está me seguindo lá no Instagram, Twitter, TikTok, todas as redes? Você pode também, claro, deixar a sua contribuição para que esse canal continue acontecendo lá no apoia-se/Jana Viscardi ou aqui no Clube de Membros no YouTube. E você pode contribuir de outras maneiras também, deixando aqui o seu like, participando dos meus cursos, colocando seu comentário com dicas, sugestões e ponderações sobre os temas que a gente discute aqui. Eu não sei se você está acompanhando, mas uma celebridade estava numa festa fazendo conteúdo e fez uma pergunta para outras tantas celebridades. E que pergunta era essa? A pergunta era: qual o seu pronome? E aí o que aconteceu? Na resposta, foi uma grande festa, gente indicando um time de futebol, gente falando o próprio nome ou o sobrenome, entre outras tantas coisas mais. É evidente que esse vídeo foi levado para onde ele mesmo, o Twitter, porque as pessoas, elas adoram brigar, reclamar e demonstrar incômodo aonde? Lá mesmo, no Twitter. Enquanto aquela rede existir, as pessoas vão estar fazendo esse tipo de reclamação, incômodo, lá naquele lugar. E aí eu achei que a gente podia falar um pouco sobre a questão dos pronomes, porque este vídeo, ele tem dois elementos, no mínimo, que eu considero muito interessantes. A primeira delas tem a ver com a interação. A gente usa a língua... E toda vez que eu faço essa construção, eu fico pensando naquele outro sentido da coisa da língua, do sexo, toda vez, porque sempre tem uma pessoa engraçadinha que vai fazer essa piadinha, então eu já faço de prévia. Então, quando a gente usa a língua, em boa medida, a gente está em interações, né? Quando a gente está interagindo, você vai lendo esses sinais que nos surgem ao longo da interação. Então, é uma leitura de muitos elementos, os gestos. Esses gestos estão em um corpo, assim como a língua também está. Você tem uma série de movimentações dos olhos, dos braços, movimentos físicos de partes do corpo, os ombros, pernas, o corpo como um todo se afastando, se aproximando. Veja, são inúmeros os elementos que compõem a interação face a face e que contribuem para a sua compreensão daquilo que está sendo discutido, conversado, apresentado ali. Porque uma interação face a face, ela pode ser muitas coisas. Dentre essas coisas, uma entrevista. Quando você está em uma entrevista, você tem uma série de elementos aí que compõem esse lugar. Então você tem a figura da pessoa que entrevista, que pode te surpreender, porque uma entrevista ela pode ser tanto combinada com perguntas já organizadas previamente entre as pessoas interessadas ali, né, que vão participar, mas ela pode ser espontânea para quem está recebendo as perguntas e, portanto, algo inusitado. E quem está recebendo as perguntas, e a gente pode pensar nesses papéis sociais, eu nem sei se o nome é esse, tá? Mas de tanto quem pergunta quanto quem está respondendo, mas quem está ali respondendo tem certamente um conjunto de preocupações ou de interesses que estão permeando essa resposta, né? E tudo isso acontecendo face a face, online, um processamento que é ali daquele momento, a partir do conhecimento que a pessoa tem, ou se ela já foi entrevistada antes, pode ter sim esse conhecimento histórico, digamos assim, de tantas coisas que acompanham a vivência dessa pessoa, mas tem esse fator surpresa, de você estar sendo interpelada sobre alguma coisa que você não necessariamente vai saber o que é. E nesse fator surpresa, você vai usar os elementos de contexto daquilo que está ali, a pergunta que foi feita antes, o assunto que está sendo discutido naquela conversa, para tentar ligar os pontos dessa interação, né? E para entender um pouco o fio do que é a conversa. Quando a gente teve essa celebridade perguntando para outras várias celebridades e o corte que a gente tem, obviamente, é apenas da resposta à pergunta quais são os seus pronomes ou qual é o seu pronome, o que a gente tem muitas vezes são essas respostas que para muitas pessoas vão parecer estapafúrdias, mas que curiosamente a gente ignora quando a gente olha apenas pro elemento, olha que estapafúrdio responder um time de futebol para a pergunta que é pronome, e aí automaticamente que as pessoas vão dizer essas pessoas são burras e tal. Mas tem um elemento que me interessa mais, que é pensar justamente
essa composição como um todo. O que era essa entrevista? O que vinha sendo perguntado até então? Essa pergunta vem contextualizada ou é simplesmente qual é o seu pronome? Sem nada acompanhando essa conversa que tem a ver com o que é a conversa sobre os pronomes. E aqui a gente chega nesse segundo elemento, que é pensar o que é a discussão sobre os pronomes, que possivelmente tem início com pessoas da comunidade trans, fazendo a referência sobre os seus pronomes, para que as pessoas façam uso, que aquela pessoa tem interesse, né? Bom, eu uso o pronome ela, então eu quero que as pessoas usem comigo o pronome ela, então essas pessoas querem que a sua identificação, digamos assim, esteja correta, né? Dentro daquilo que ela deseja, não correta no plano da gramática, mas daquilo que ela deseja, como ela deseja ser chamada, né? Mas aí o que a gente vê ao longo do tempo é a expansão desse uso para pessoas que, por exemplo, eu, no meu caso, eu sempre fui identificada com o pronome ela. E este pronome, ele nunca foi uma questão para mim. Então eu sempre fui identificada com ela. E eu uso nas minhas redes sociais hoje o pronome ela. Por quê? Porque as pessoas não são obrigadas a saber, e embora nunca tenha havido comigo o uso de um pronome que não fosse do meu interesse, a minha escolha por trazer isso para o centro é para me juntar a uma comunidade em que as pessoas apresentam os seus pronomes para mostrar, para identificar-se e para também contribuir para a discussão que se faz em torno da questão dos pronomes. Só que veja, o que eu estou te dizendo aqui não é algo que está marcado em pedra. É toda uma discussão que vem sendo feita e que pode ser feita sobre as escolhas que cada uma das pessoas, estejam elas dentro da comunidade trans ou não, né, seja parte da comunidade trans ou não, ao fazer uso, ao destacar quais são os seus próprios pronomes, né? Então, a conversa pode ir, por exemplo, para essa pessoa que não faz parte da comunidade trans e traz o pronome para um perfil, por exemplo. E aqui o perfil pode se estender tanto para a assinatura do e-mail do trabalho, chamadas de reunião no Zoom, são vários os espaços que cada vez mais usam a identificação dos pronomes. E aí, dentre as perguntas, como eu mencionei, que podem ser feitas, e são muitas, e você pode trazer outras perguntas aqui embaixo, tem a ver com essa pessoa que traz o pronome para o seu perfil e não é da comunidade trans. Ela é uma pessoa que o faz em função de se aliar? Tem a ver com um respeito mútuo, de trazer os seus pronomes para respeitar essa discussão e para mostrar que também está inteirada da discussão? Trazer para o perfil contribui para a diminuição dos preconceitos quando todas as pessoas trazem isso, não apenas as pessoas da comunidade trans? Contribui para a causa, digamos assim, para a discussão dos direitos? E veja, eu estou fazendo perguntas aqui, gente, você pode ter outras, não porque elas tenham respostas, mas porque são questões de língua, que são questões sociais, evidente, e que podem, então, nos despertar esses elementos, né? Esses questionamentos. E por que isso também nos interessa aqui? Porque quando essa discussão do vídeo da celebridade vai para o Twitter, o que uma parcela da comunidade lá que está discutindo esse vídeo vai dizer é justamente que essas pessoas não têm ideia do que é a discussão social sobre a questão do pronome. E essas pessoas, então, são preconceituosas. Então, o que se vai fazer, em alguns casos, não é todo mundo, óbvio, mas é avançar para esse tipo de inferência. Então, essa pessoa, ela é preconceituosa ou ela é alienada. E o que está por trás disso, justamente, são essas perguntas que eu trouxe antes. Quem é você quando você sabe o que é o uso dos pronomes? Quem é você quando você coloca o pronome na sua bio? Ou que tipo de performance você faz quando, em não sendo da comunidade trans, você decide trazer também para o seu perfil o uso, quais são os seus pronomes, quais são os pronomes através dos quais você se identifica. E de novo, compreendam a minha conversa aqui. É para pensar algumas das muitas perguntas, e você pode trazer outras aí, que surgem quando a conversa sobre os pronomes se expande para além das pessoas que querem garantir que não haja uma dúvida sobre o pronome que ela usa, considerando um universo cis-normativo em que a gente vive, e muitas vezes binário, né? No caso de países, línguas, culturas, em que a binariedade vai se expressar na língua.
E isso é um ponto também aqui interessante, né? A gente está falando de línguas, que não só o português, que fazem essa distinção entre o feminino e o masculino. E o quanto isso chega em questões de gênero, social, a maneira como eu me identifico, o gênero que me foi atribuído quando eu nasci em função de uma questão da nossa sociedade, que é olhar para o sexo, olhar para o órgão genital e definir a partir daí a questão de gênero. Então, observe que há vários elementos combinados que vão nos levar para esse lugar na língua, mas que, evidente, não se exclui a uma questão de língua. É muito interessante essa conversa, né? Em português, a gente tem pronome feminino e masculino, e mais atualmente, nessa classe que é muitas vezes entendida pelos linguistas como uma classe mais fechada, menos aberta à criatividade, digamos assim, linguística, o que a gente tem observado é o uso de outros pronomes também, que não o feminino e o masculino, que são os pronomes que vêm, por exemplo, na linguagem não binária, justamente para acolher identidades que não fazem uso do ela ou ele. Então a gente tem, por exemplo, o ele, o ile, que são outros pronomes. Mas essa não é uma discussão, como eu disse, exclusiva do português, isso vai aparecer no inglês, no alemão, no mandarim. Então observe, eu vi, por exemplo, no meio dessa conversa, a gente dizendo, isso é uma discussão importada, isso é uma besteira, veio dos Estados Unidos. E muitas vezes quando se diz isso, se diz de maneira negativa, claro, né? É uma besteira, a gente não deveria pensar sobre isso, mas na verdade é uma discussão que vem de muitos países e tem linguistas do mundo todo fazendo essa discussão também, para entender não se está certo ou errado, porque não é isso que nos interessa, mas quais são os usos e quais são as movimentações de língua que vêm sendo feitas em torno da questão especificamente do pronome. Quais são os pronomes que são usados, quais são as mobilizações sociais, as relações com a política. Tem, por exemplo, um caso nos Estados Unidos de que um político conservador proibiu que se fizesse menção à questão do pronome, por exemplo, porque ele dizia que era uma Olimpíada do pronome. Então, é uma questão que inevitavelmente é política, nós não podemos ignorar isso. Então observe que um vídeo que virou um meme, uma piada, uma graça, a gente tem discussões linguísticas variadas possíveis. Primeiro pensar o gênero entrevista, as perguntas que são feitas, o quanto as pessoas são pegas desprevenidas em perguntas que não sabem bem como responder e aí respondem qualquer coisa porque você não quer não responder, ficar em silêncio, por exemplo. Então é uma tentativa de você preservar, digamos assim, a sua face, você precisa dizer alguma coisa, você sente que é necessário responder, mas ao não saber necessariamente do que se trata, ao se ver desprevenida, sem elementos naquela conversa que te permitam pegar um gancho para dar uma resposta, você vai responder inúmeras coisas diferentes, como a gente viu. E tem outra discussão, que é a discussão sobre o uso do pronome, o uso da identificação do pronome dentro da comunidade trans e fora dela. E um sinfim de perguntas que podem ser feitas. Eu fiz apenas algumas aqui para a gente pensar justamente na atualidade como vem sendo feito o uso dos pronomes, como a gente faz referência a eles e como a gente traz eles para o centro da conversa quando a gente está falando de uma questão que é de identidade, que passa inevitavelmente pela língua, mas não fica, claro, exclusiva nela. Então eu achei que eu podia trazer assim essa conversa para você. E você pode buscar uma série de estudos linguísticos, antropológicos, sociológicos, filosóficos, que vão buscar compreender esses movimentos que a gente vê em diferentes momentos, claro, da história, e aqui a gente está falando no momento atual da história, da maneira como o pronome ganha o centro e como ele vem sendo discutido por diferentes campos políticos e por diferentes comunidades de fala, se assim você o quiser. Então eu espero que essa conversa tenha feito sentido para você aí do outro lado. E eu vou deixar uma série de estudos aqui embaixo, Linguestudos, que vem buscando entender essa questão do emprego dos pronomes, nessa ampliação quando pessoas cis
que sempre se reconheceram com o próprio pronome e que isso não foi confundido em boa medida, passam a fazer uso dessa estratégia de indicar os seus pronomes e o que é que isso pode significar, quais são as inúmeras explicações possíveis, reflexões possíveis a partir dessas movimentações que a gente vê na nossa sociedade. Então, uma beijoca para você e a gente se vê aí em outro momento. Tchau, tchau!